A ofensa é uma pedra de tropeço. É algo em que nós tropeçamos e isto nos faz cair quando deveríamos estar progredindo. Existem muitas maneiras diferentes de sermos ofendidos e, provavelmente, muitos de vocês e os que estão nos assistindo pela TV estão ofendidos por algo agora mesmo. E talvez você não ache que seja sério, mas eu acho que você verá quando terminar que isso é algo muito maior do que você possa imaginar, sabe? Quantos sabem o que é ter uma cutícula inflamada? É como se você estivesse bem, mas então você toca naquilo e... ai! Você acha que está tudo bem e de repente... ai! Você fica... nossa, como uma coisa tão pequena pode doer assim? Acho que a ofensa é como uma cutícula espiritual inflamada. Eu acho que isso é como ter uma cutícula inflamada no seu espírito, onde existe uma pequena irritação, essa coisinha pequenina que está te incomodando e você pensa, isso aqui não é nada sério, tá tudo bem. Mas quer saber, são as raposinhas que destroem a vinha. Deus não quer que fiquemos ofendidos. Você pode se ofender com as pessoas, pode se ofender com Deus. Falaremos muito disso nesse fim de semana. Existem pessoas que amam a Deus, que acreditam em Deus, vão à igreja, mas a verdade é que lá no fundo elas estão um pouquinho zangadas, um pouco chateadas, porque Deus não respondeu suas orações, a vida delas não está do jeito que elas acham que deveria, elas estão um pouco desapontadas com Deus, mas sabe, não há nenhuma razão para ficar desapontado com Deus, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é certo. Nós aqui atrapalhamos tudo, e mesmo que a sua vida não esteja da maneira que deveria estar, isso não significa que Deus não tem um plano melhor do que o seu se você apenas abrir caminho. Amém? E nós podemos ficar ofendidos conosco. Eu vou fazer uma mensagem inteira sobre não se ofender enquanto estou aqui. Nós ficamos ofendidos com o governo? Há muito assunto sobre isso hoje em dia, não é mesmo? Meu Deus! Problemas, ficamos ofendidos porque temos problemas em nossa vida. Nós ficamos ofendidos com o comércio, sabe? Com o supermercado, com a loja de roupas. Um jovem conhecido compartilhou comigo outro dia e eu achei que ele não tinha a menor ideia de como isso estava lhe prejudicando e se tornando um problema. E ele me disse que havia levado o carro para alguns reparos e o lugar onde ele levou o carro deu a ele um orçamento de 3 mil, ele achou caro e ele levou o carro em outro lugar e fizeram o conserto do carro por $1.000. E ele tinha que passar por este lugar várias vezes por dia para trabalhar e ir para casa, almoçar e voltar, e sabe? E ele disse, eu estou tão irritado com aquele pessoal. E ele disse, eu acabei de tirá-los da minha vida e quando eu passo por lá, eu nem olho para aquele lado. E eu pensei, que bem isto faz? Não vai fazê-los fechar o negócio? Não vão se mudar? O único que sofre é você, porque toda vez que você passar por lá, sua pequena cutícula espiritual inflamada vai, ui, ai, e nem percebemos o que é. Nós ficamos ofendidos no trânsito, ofendidos com preços altos. A palavra de Deus pode nos ofender se não queremos ouvi-la porque não queremos obedecê-la. A palavra de um pregador sobre ofertar pode nos ofender se realmente não gostamos de ofertar. Amém? Mateus 24:10, a primeira escritura de hoje. Obrigada, Senhor, pela palavra. Nós amamos a sua palavra. Amém? Mateus capítulo 24 fala sobre o fim dos tempos. E um dos sinais dos fins dos tempos diz, muitos serão ofendidos. Muitos serão ofendidos e começarão a desconfiar e desertar daquele a quem devem obedecer. E eles irão tropeçar e cair. Agora, deixe-me explicar o que significa tropeçar e cair. A palavra ofensa, na verdade, significa causar tropeço. É também traduzida da palavra grega escandalon, que significa a parte da armadilha em que a isca é pendurada e atirada ao animal para captura. Então, é mais ou menos assim. Satanás está constantemente tentando nos ofender, porque se mordermos esta isca,
Amém? Se mordermos a isca, nós caímos em sua armadilha e ele pode causar muitos danos em nossas vidas. Muitos ficaram ofendidos com Jesus e a Bíblia chama de a pedra de ofensa, a pedra na qual eles tropeçaram. Bem, o que isso significa? Temos uma grande e linda pedra aqui para que possamos visualizar isso. Agora, sabe, se eu estou caminhando e não estou prestando atenção e eu tropeço, se você cair e se machucar muito, isso pode te impedir de ir mais adiante. E você pode dizer que ao longo do caminho na vida existem todos os tipos de pedras de tropeço. Uma palavra que traduz ofensa diz uma pequena pedra. E se houver um grupo de pequenas pedras aqui, achamos que as pequenas coisas não importam, mas se não aprendermos a ser fiéis nas pequenas coisas, nós nunca seremos colocados como mestres de alguma coisa. Quero que prestemos atenção nestas coisas hoje. É considerado ser um lugar de tropeço sairmos da trilha. Você está crescendo em Deus, está ouvindo a palavra, vai à igreja, está crescendo, está tudo ótimo e você fica bravo com alguém. Fica irritado com o pregador, se ofendeu porque não te convidaram para participar da equipe de louvor ou algo assim. Agora, de repente, você não consegue crescer mais, não consegue seguir, porque está sentado com raiva em algum lugar e quer saber, isso não muda nada. A única coisa que mudou foi você. Quando seremos inteligentes o bastante para parar de fazer coisas que não nos fazem bem? Amém? E eu sei que isso não se aplica a nenhum de vocês. Estou ciente de que vieram a este lugar para que pudesse comprar estes CDs para alguém que você conhece que está precisando, mas já que você está aqui, eu vou fingir que talvez alguns de vocês precisem disso. E se não precisarem, eu vou pregar para mim. E nos últimos dias, agora, a ofensa sempre esteve por aí, desde o início dos tempos. Mas um dos sinais do fim dos tempos é que nos últimos dias, muitos serão ofendidos. Precisamos entender que existe um grande ataque vindo do inimigo na ofensa do que em qualquer outro momento da história. Deixe-me dizer, se ele conseguir nos deixar bravos, então tudo será do jeito dele. Porque lá no verso 12 desse mesmo capítulo, está dizendo, e o amor de muitas pessoas se esfriará. E em Mateus 24:12, o amor de muitas pessoas se esfriará por causa da iniquidade, da maldade que se multiplicará nesta terra. O amor do grande corpo não é o amor do mundo. Somos o grande corpo do qual ele está falando. O amor do grande corpo vai se esfriar. Por quê? Porque muitos serão ofendidos. Sabe o que acontece? A ofensa é uma coisinha que acontece com você, e então uma outra coisinha acontece, e outra coisinha acontece, e achamos que essas coisinhas não têm importância. Então vamos à igreja, estamos com todas essas coisinhas dentro de nós, e lemos a Bíblia, e temos essas coisinhas, e oramos, e nós temos essas coisinhas em nós, e então vemos alguém que talvez tenha uma dessas coisinhas contra nós, e nós meio que desviamos para o outro lado da rua, para não encarar esse pequeno... Este olhar, o sentimento indignado, sabe? E nós achamos que isto não importa. Bem, o que está acontecendo é que isto faz o nosso amor esfriar. A ofensa é como aquela pequenina cutícula inflamada. E se ficarmos com isto, então nós ficamos com raiva. Então podemos ficar ressentidos, podemos ficar indignados, nos tornar amargos, e então podemos ter um caso explosivo de falta de perdão. E podemos começar a odiar as pessoas se não fizermos algo a respeito. Sabe, o melhor momento para cuidar de qualquer problema é quando ele ainda é pequeno. Me ouviram? O melhor momento para perdoar alguém é no minuto em que te ferem. O melhor momento para decidir que você não ficará ofendido é o momento em que você começa a sentir a ofensa. Não dê tempo ao diabo, deixando que qualquer coisa que te fira crie raízes em sua vida. 1 Pedro 5, verso 8 diz, resista ao diabo desde o início. Resista ao diabo desde o início. Vigiai e orai, diz a Bíblia. Fique de guarda, vigiai e orai. E se há alguma coisa com a qual precisamos ter cuidado, é para que possamos levantar todos os dias e dizer, Deus, eu não tenho raiva de ninguém, eu não estou ofendido com ninguém, não tenho ressentimentos em meu coração. Olha, isto te liberta para orar
adorar e sair e amar as pessoas. Posso te dizer algo? Amar as pessoas é o mais alto nível de guerra que alguém pode fazer. Se você quer derrotar o diabo, aprenda a ser um guerreiro de fogo, amando as pessoas. E não podemos fazer isso com um monte de ofensas dentro de nós. Muitos serão ofendidos e o amor da maioria das pessoas se esfriará por causa da iniquidade e da maldade que se multiplicará na terra. Muitas pessoas hoje na nossa sociedade, incrivelmente, ficam ofendidas com Deus. Simplesmente ofendidas pelo pensamento de Deus. Ofendidas com os 10 mandamentos, ofendidas com a oração. Bem, você não pode orar na escola, isto ofende a mim. Não pode falar desses 10 mandamentos? Isto me ofende. Bem, sabe por que isso as ofende? Porque não querem fazer aquilo. Esta é a única razão pela qual alguém se ofende com Jesus, porque simplesmente não querem se submeter ao que ele está pedindo para fazer. É a rebelião que causa isto, e nada mais. Como você pode encontrar algo de errado com Deus? Me perdoe, mas isto é uma plantação de ignorância, sabe? Como você pode achar algo de errado com Deus? Não há nada que ele diga ou faça que não seja bom? E todas as coisas, cada uma das coisas que Deus te pede para fazer ou não fazer, não é para Ele, sim para nós. Ele simplesmente está tentando nos mostrar como ter uma vida melhor. Esta pregação que estou fazendo para você, não fique ofendido, não fique ofendido, não fique ofendido, não é para Deus. É para você. É para você, porque quanto menos ofensas nós tomarmos, melhor nossas vidas vão ser. Nós seremos mais felizes, mais paz nós vamos ter, mais nós vamos amar as pessoas e menos autoridade o diabo vai ter sobre nós em nossas vidas. Tudo aquilo que Deus pede que façamos. E eu meio que estou presa nisto. Recentemente comecei a falar disso e está ficando cada vez mais e mais e mais forte para mim, sabe? Veja, nós achamos que o motivo de todas essas coisas a única razão de Deus ficar feliz quando obedecemos é porque isso nos ajuda a ter uma vida melhor. Não precisamos fazer isso para mudar Deus, Ele não muda, Ele é o que Ele é. Mas tudo que Ele nos diz para fazer, isto é para nós. Precisamos parar de agir assim. Isso é tão difícil, como você pode esperar que eu faça isso? Nossa, cara, isso é tão difícil, é muito difícil, essa vida de cristão é muito difícil. Não, ser pecador é que é difícil. Sabe, não ter nenhum perdão, não ter nenhuma esperança, não ter nenhum relacionamento com Deus, isto é difícil. Então lembre-se, todos que estão aí tentando se livrar de Deus, a única razão pela qual não querem Deus é porque não querem fazer o que Deus pede para fazer. Se eles achassem que poderiam fazer o que quisessem e ainda ter Deus, todos eles creriam em Deus. Por que você não creria? Amém? Da próxima vez que você sentir que Deus está te mandando fazer algo que você não quer fazer, diga em voz alta: isto vai ser bom para mim. Isto vai ser muito bom para mim. E na próxima vez que você quiser fazer algo e sentir que você não deve fazê-lo, não importa quanto você queira fazê-lo, você diz: se Deus me diz para não fazer isso, então vai ser bom para mim se eu não fizer e ruim para mim se eu fizer. Tudo o que Ele diz para fazer ou não fazer é realmente por você. Guarde o seu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Filipenses 1, 9 e 10. E isto eu oro, disse Paulo. Isto eu oro, para que o amor abunde ainda mais e mais e se estenda ao seu completo desenvolvimento em conhecimento e visão aguçada. E que o seu amor possa se apresentar em uma maior profundidade de conhecimento e discernimento. Para que vocês aprendam a sentir e prezar o que é vital, a provar e prezar o que é excelente e de real valor. Reconhecendo o mais alto e o melhor, distinguindo as diferenças morais, e que vocês possam ser imaculados e puros e sem falhas e sem culpa
para que com um coração sincero e correto e sem mácula, vocês possam se aproximar do dia de Cristo sem tropeçar nem causar tropeço aos outros. Lembre-se, a ofensa é uma pedra de tropeço. É algo em que nós tropeçamos, então nos faz cair, quando deveríamos estar prosseguindo. Paulo diz: isso eu oro para que o seu amor abunde ainda mais e mais, e que vocês não fiquem ofendidos e que não ofendam também. Deixe que o amor te sustente em todos os momentos onde você esteja amando as pessoas em vez de ficar com raiva delas. E Paulo disse: eu oro por você para que o seu amor abunde mais e mais. Tenho estudado sobre a caminhada do amor há muitos e muitos anos e eu preciso disso. E eu estudo isso sempre porque nós somos inerentemente egoístas e autocentrados. Eu acho que estudar o amor me faz muito bem, me deixa mais feliz do que qualquer coisa. Eu descobri um segredo: quanto mais eu amo as pessoas, mais feliz eu sou. Não sei como é esta matemática, mas ela funciona. Quanto mais você ama as outras pessoas, mais tira sua mente de si mesmo, mais você para de tentar fazer para si mesmo e faz pelas outras pessoas, mais Deus faz por você e mais feliz você fica. É a coisa mais selvagem que eu já vi. Parece que só pode ser uma coisa de Deus, não acha? Porque as coisas que Deus faz não computa com o sistema do mundo. Os primeiros são os últimos são os primeiros. Se você quer ter mais, dê uma parte do que recebeu, e a gente pensa: que isso? Se você quer ser feliz, não tente te fazer feliz, tente fazer uma outra pessoa feliz, aí você será feliz. É assim, uau, isto realmente funciona. O Salmo 119, 165 diz: grande paz tem aqueles que amam a sua lei, nada vai ofendê-los ou os fará tropeçar. Agora vamos falar sobre os tipos de ofensas. 7 tipos de ofensas. Nós podemos nos ofender? Não se ofenda com isso, nós dizemos. Não se ofenda. Bem, veja, quando nós temos a oportunidade de ficar ofendidos, podemos aceitar ou recusar. Não temos que aceitar. Só porque é uma oportunidade de sermos ofendidos, não significa que temos que aceitar de fato. Você pode até respirar e dizer: eu não aceito isso. Me recuso a ficar ofendido. Não tenho tempo para esse tipo de coisa. Você sabia que a ofensa, quero que entenda isso, se você não se lembrar de nada mais, porque às vezes nós ouvimos esses sermões, gostamos, adoramos estar aqui, sabe? Mas amanhã, se nos lembrarmos de 3 frases, somos bem-aventurados. Graças a Deus pelas mensagens gravadas, você pode comprar uma que realmente significa muito para você e ouvir de novo, até que você entenda, sabe? Amém? Mas tente se lembrar disso. A ofensa é totalmente improdutiva. Ela rouba a sua paz, a sua alegria, sua energia, o seu poder e pode até roubar a sua saúde. E ela também não produz absolutamente nada. Então, por que vamos nos preocupar com algo que é inútil? Alguém diga amém. Então, ao ser ofendido e ao ofender, e sabe, temos que ter cuidado com isso, apenas pensar um pouco antes de falar pode poupar muitas pessoas de ter que lutar para não permitir que seus sentimentos sejam feridos. Sabe, apenas pensar um pouco mais antes de abrir nossa boca e deixar as palavras saírem. As pessoas se ofendem com a verdade, ficam ofendidas com os problemas, ficam ofendidas com Deus. Nós podemos ofender o Espírito Santo. A Bíblia diz: não moleste, irrite, entristeça ou ofenda o Espírito Santo. Sabe, o pensamento de ofender o Espírito Santo deve realmente trazer um medo reverencial e um temor de Deus a todos nós. Quem no mundo iria querer ofender o Espírito Santo? E se você estudar as Escrituras ao redor desse verso em Efésios 4:30, fica bem claro que aquilo que ofende o Espírito Santo é quando brigamos, não nos damos bem, ficamos irritados, não temos paz uns com os outros e não andamos em amor. Mais do que qualquer coisa, Deus quer que seu povo se dê bem. Precisamos ter união e não desunião, porque onde há união, há também unção e a bênção. Nós não falamos muito sobre a unção na igreja, mas sabe, e nós precisamos da unção de Deus. Alguns jovens crentes nem sabem o que é a unção e que Cristo é o ungido de Deus. A unção é o poder e a presença de Deus.
Meu Deus, se eu não tivesse a unção de Deus, não sei o que seria, porque eu não faço nada de elegante. Eu falo, e muito. Eu falo muito, muito mesmo. E é bom que as palavras que saem da minha boca, elas sejam ungidas. E sabe o que eu aprendi? Não posso ter brigas em casa e não posso aceitar ofensas no meu coração. Eu não posso ficar irritada e ainda estar ungida, e nem você. Bem, Joyce, se é pra você, eu não sou pastora, não preciso me preocupar com isso. Quer saber de uma coisa? Você precisa da unção para entrar e sair do supermercado são. Você precisa de unção para criar seus filhos. Você precisa de unção para se casar. Quantos concordam que todos precisamos da presença e do poder de Deus em nossas vidas? Agora ouça isso. Não vai haver nenhuma ofensa no céu. Mateus 13:41 diz: quando Cristo enviar os seus anjos ceifadores, eles recolherão todas as ofensas. Elas não vão para o céu com você. Vamos falar de amor por alguns minutos. Sabe, a ofensa é como esta cutícula espiritual inflamada que nos impede de amar as pessoas. E quando nós temos falta de perdão ou... Eu estou tentando não falar de falta de perdão, eu quero falar do que vem antes disso, sabe? Quero falar sobre estas pequenas cutículas inflamadas que eu acho que nós temos e não prestamos muita atenção e que, na verdade, se tornam grandes problemas na nossa vida e afetam o nosso relacionamento com Deus, afetam a nossa oração, a nossa adoração. Mas por que não trabalhamos com estas coisinhas? Quem concorda que não lidamos bem com isso? Achamos que não tem importância. Você me ofendeu? Não é minha culpa estar ofendido, foi você que me ofendeu. Mas quer saber, eis a questão, cada um de nós tem que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas. É minha responsabilidade diante de Deus receber a graça dele para não ficar ofendida. Não importa se você tentou me ofender, e mesmo que você o faça de propósito, eu tenho que ser responsável por não aceitar isso. E o que fazemos? Jogamos a culpa de como nos sentimos nos outros. Bem, sim, eu estou ofendido, mas você me ofendeu. Eu não preciso mudar, você precisa. Se você me fizer sentir bem, então nunca ficarei com raiva? Você só está rindo porque sabe que é verdade? Eu me recordo muito bem de quando Deus começou a me ensinar: o Dave não é responsável pela sua alegria. Se eu estivesse infeliz, eu sempre arranjava algum motivo, algo que ele deveria fazer. Se você fizer isso, ficarei feliz. Se não fizer aquilo, ficarei feliz. Se você for desse jeito, ficarei feliz. Se não for desse jeito, ficarei feliz. Alguém sabe do que estou falando? Quantas pessoas sentadas aqui ou assistindo pela TV e talvez você tenha uma infelicidade em sua vida ou talvez até mesmo algo pior, você está infeliz, está irritado, está com raiva e talvez você esteja numa profunda depressão e você pensa: bem, sabe, se aquela pessoa fizesse isso, fizesse aquilo outro, se meu chefe fizesse isso, se o meu vizinho fizesse aquilo, então eu estaria bem. A questão é, temos que aprender a lidar com as coisas na vida e ainda continuar sendo santos, porque mesmo que essa coisa desapareça, vai vir uma outra depois dela, sabe? Amém? A vida é cheia de interrupções e aborrecimentos e a vida não vai mudar. Então, finalmente descobri que eu precisava deixar Deus mudar-me. Então, finalmente eu concluí: quer saber? O Dave não é responsável pela minha alegria. Ninguém mais é responsável por me consertar o tempo todo. Não é responsabilidade de outra pessoa fazer eu me sentir bem sobre mim mesmo o tempo todo, me fazer sentir segura. É minha responsabilidade saber quem eu sou em Cristo e receber o que eu preciso dele, ser forte no Senhor e na força do seu poder. Então não posso ser controlada e manipulada por todo mundo lá fora e pelo que decidem fazer ou não de forma alguma. Sabe, a ofensa é como esta cutícula espiritual inflamada que nos impede de amar as pessoas. E quando nós temos falta de perdão ou... Eu estou tentando não falar de falta de perdão, eu quero falar do que vem antes disso, sabe? Quero falar sobre estas pequenas cutículas inflamadas que eu acho que nós temos e não prestamos muita atenção e que, na verdade, se tornam grandes problemas na nossa vida e afetam o nosso relacionamento com Deus, afetam a nossa oração, a nossa adoração. Mas por que não trabalhamos com estas coisinhas? Quem concorda que não lidamos bem com isso? Achamos que não tem importância. Você me ofendeu? Não é minha culpa estar ofendido, foi você que me ofendeu.
Mas quer saber, eis a questão, cada um de nós tem que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas. É minha responsabilidade diante de Deus receber a graça dele para não ficar ofendida. Não importa se você tentou me ofender, e mesmo que você o faça de propósito, eu tenho que ser responsável por não aceitar isso. E o que fazemos? Jogamos a culpa de como nos sentimos nos outros. Bem, sim, eu estou ofendido, mas você me ofendeu. Eu não preciso mudar, você precisa. Se você me fizer sentir bem, então nunca ficarei com raiva. Você já reparou que Jesus não se incomodava com o que as pessoas faziam? Elas podiam rejeitá-lo, ele não ligava. O negavam, abusavam dele. Elas iam dormir quando ele precisava delas para orar com ele. Isto nunca o incomodou, sabe por quê? Por uma razão simples. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem ele era e sabia para onde ele iria. E quando todas as pessoas no planeta aprenderem isso, a festa do diabo vai acabar. Amém? Saiba quem você é em Cristo. Essa é a coisa mais importante que você precisa saber. O seu valor não é determinado pela forma como alguém trata você. Vamos, alguém precisa disso hoje. O seu valor não é determinado pela forma como alguém tratou você. E mais uma vez, o seu valor não é determinado pela forma como alguém tratou ou trata você. Marcos 11:22, escrituras com as quais você pode estar familiarizado, mas mesmo assim vale a pena ler. Só uma coisinha rápida sobre como toda essa raiva e ofensa afetam nossas orações e... Se você vai orar, que sejam orações que serão respondidas. Todos concordam, certo? Sabe que o Senhor colocou no meu coração no início desse ano? Já preguei esta mensagem, mas não posso pregá-la agora, mas resumindo, foi o que veio ao meu coração. Se você vai reclamar de algo, Joyce, não se incomode em orar por isso. Ah, então tá. Porque Deus não tem departamento de reclamações. Ele responde às orações, não a reclamações. Se eu for orar e começar a reclamar, em essência estou dizendo, Deus não me ouviu e não vai fazer nada para mim. Então eu posso continuar reclamando. A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças. Precisamos do poder da gratidão em nossas vidas. Amém? Verso 22, e Jesus respondendo disse-lhes, tenha fé em Deus constantemente. Em verdade vos digo, quem disser para esta montanha se levante e se jogue no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele disse vai acontecer e isto será feito por ele. Amém? Por esta razão vos digo, e fica cada vez melhor e melhor, tudo que você pedir em oração, crendo, confiando, sendo confiante, que será concedido, você receberá. Amém? E sempre que estiver orando... Se você tiver alguma coisa contra alguém, se tiver alguma cutícula espiritual inflamada, perdoe e abandone, esqueça, deixe para lá. Vamos voltar um pouco. E sempre que você estiver orando... Se você tiver alguma coisa, qualquer coisa contra alguém, da oficina mecânica, do supermercado, do seu chefe, colega de trabalho, ou seu vizinho, alguém da sua família, não vai adiantar ficar bravo com o governo? Isso não vai mudar nada. No caso de alguém estar um pouco confuso aqui hoje, deixe eu esclarecer. Se quisermos que os versos 22, 23, 24
E 25 funciona, hein? Precisamos cumprir o 26. E quando você orar, se por acaso você tiver alguma coisa contra alguém, muito simples, ele diz, perdoe. Esqueça, deixa isso para lá. Eu não vou me misturar com isso. Os campeões se recusam a ficar ofendidos. Eles não ficam revivendo a ofensa. Davi, o menino pastor que se tornou rei, ele teve muitas oportunidades de ficar ofendido, a começar do fato de que quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um novo rei, os 7 irmãos passaram na frente dele. Certamente será Eliabe o mais velho, ele não é o escolhido. Certamente será Abinadab, não, ele não é o escolhido. Certamente será Samá, não, ele não é o escolhido. Os 7 passaram na frente dele, e o profeta disse, nenhum deles é o escolhido, você não tem outros filhos? Bem, tem Davi lá no quintal. O pequeno menino pastor, ele está no campo, eles nem se preocuparam em trazer Davi para ser considerado. Oh, como ficamos ofendidos quando nem sequer somos considerados. Quando ninguém sequer nos considera, ninguém considera os nossos sentimentos. Ninguém considerou que não estavam nos convidando. Ninguém nos incluiu. Ninguém se importou em como nos sentiríamos. Vejam, desde o início, antes mesmo de Davi receber a unção, vejam, ele passou por um teste. Ele passou por um teste. E sabe o que eu acho que é para a gente deitar no chão e rolar de rir? Quando o profeta o ungiu, ele fez isso bem na frente dos 7 irmãos. Ele! Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E é melhor termos cuidado quando começarmos a ter opiniões sobre quem Deus usa. Vamos? Por que Deus não quis fazer isso discretamente? Por que o profeta não pegou o garoto, o levou a algum lugar em particular e disse, ei, algum dia você vai ser rei. Não conte a ninguém. Não, ele fez isso na frente dos 7 irmãos. Ha! Meu Deus, eu acho que eles estavam se mordendo. Quem ele pensa que é? Isso ficou provado um pouco mais tarde. Quando em 1 Samuel capítulo 17, Davi queria ir para assistir a batalha contra Golias porque ele não conseguia entender porque nenhum daqueles soldados se ofereciam para lutar contra Golias. Ele não entendia porque ele sabia que Deus lutaria por eles. Ele sabia. A razão pela qual ele foi ungido para ser rei foi porque ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia quem ele era, sabia que podia confiar nele. Sabe por que ele conhecia Deus? Porque ele tinha ficado longe das pessoas, no campo, sozinho com as ovelhas, por tempo suficiente para conhecer Deus muito bem. Nunca reclame quando você estiver sozinho. Tome isso como tempo para conhecer Deus. Amém? Então, Davi queria ir e ver a batalha. Ele falou com o irmão mais velho, Eliabe, e Eliabe disse, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas das quais você cuida? Seu pirralhinho esperto e irritante. O que ele estava fazendo? Ele estava tentando diminuir Davi. Ele não queria que Davi pensasse que tinha algum valor e mérito, porque ele não queria que ele fizesse algo que parecesse importante. Bem, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Não deixe ninguém diminuir você. Não deixe ninguém diminuir você ou fazê-lo se sentir pequeno. Oh, quer dizer que você é apenas uma mãe que fica em casa? Não, eu sou uma mãe que fica em casa e eu estou criando gigantes para Deus. Oh,
Então quer dizer que você apenas limpa casas para outras pessoas? Não, eu sou um servo do Deus vivo. Deus me deu um dom de ajuda e eu gosto de fazer o que Ele me ungiu para fazer. Não deixe as pessoas diminuí-lo ou fazê-lo se sentir pequeno, porque você não está fazendo algo que o mundo acha que é grande. Porque Deus, Ele não vê da forma como o mundo vê. Sabe, a única coisa com a qual Deus se importa, você está fazendo a parte que Deus te pediu para fazer. Se você estiver fazendo a parte que Deus te pediu para fazer, então você é igual a qualquer outra pessoa que faz qualquer outra coisa. Não importa. Davi estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava fazendo a sua parte e eis que de repente ele foi escolhido para ser rei. Se você estiver fazendo o que Deus quer que você faça, você nunca sabe quando Deus vai aparecer e te colocar em algo grande. Amém? E vem Eliabe, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Conheço o seu coração. Você só veio aqui para vir à batalha. Davi olhou para Eliabe e disse: o que eu fiz agora? Sabe o que isso me diz? Que ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado com aqueles irmãos o pressionando o tempo todo e dificultando tudo para ele. Então eu amo isso, eu adoro isso. O verso seguinte diz: e Davi se afastou de Eliabe. Tão poderoso, os campeões se recusam a ficar ofendidos. Ele se recusou a ficar ofendido, ele foi testado de novo. Você acha que fará algo para Deus sem nunca ser testado? Muitas das situações que você tem que encarar e acha que são demoníacas, Deus te colocou bem no meio dessa situação, só para ver se você tem o que é preciso para passar para o próximo nível. Os campeões se recusam a ficar ofendidos, eles não aceitam a ofensa. A Bíblia diz em Mateus 5, 23 e 24, deixe sua oferta no altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão e depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Deus não quer que ofereçamos adoração ou que demos a Ele nossos atos de serviço ou qualquer outra coisa se viermos com ofensa no coração. Agora vamos falar sobre o cobrir as ofensas. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Em 1 Pedro 4,8. O amor cobre uma multidão de pecados. O que isto significa? Cobrir significa esconder, fechar, trancar ou manter um segredo. Gênesis 9, 22. Então Noé, depois que a arca atracou e eles puderam sair dela, ele plantou uma vinha e ele bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou na sua tenda nu. A Bíblia é bem detalhada, sabe? Versículo 21. E ele bebeu do vinho e ficou bêbado e estava descoberto e deitado em sua tenda nu. E Cã, o pai de Canaã, que era um dos filhos de Noé, olhou e ele viu a nudez do seu pai, e então ele saiu e contou a seus 2 irmãos. Gente, papai está bêbado e está nu. Vem cá ver isto. Então Sem e Jafé, eu amo isso. Pegaram uma roupa, colocaram sobre os ombros de ambos e foram de costas para a tenda e cobriram a nudez de seu pai. E seus rostos estavam virados e eles não viram a nudez de seu pai. Agora, a nudez de Noé representa os erros dele. Então, um filho revelou isto, contando aquilo. Os outros 2 filhos entraram e o cobriram. Se você seguir e ler isso, aquele filho que contou e revelou e fofocou para as outras pessoas, ficou sob maldição. Os 2 filhos que cobriram o pai foram abençoados individualmente.
pelo Pai. Nós podemos receber uma bênção de Deus se nós realmente estivermos dispostos a não falar das coisas ruins que as pessoas estão fazendo, mas sim orar por elas e fechar os lábios e cobrir a ofensa delas. Meu Deus e meu Pai. Então vou orar por mim agora, Pai. Em nome de Jesus, oro para que você me perdoe por cada vez que eu contei para outra pessoa algo que revelasse a fraqueza de alguém. Peço que você me perdoe completamente e me dê um novo começo. Quem mais precisa dessa oração? Pai, eu oro por todos nós para que perdoe a todos nós, por revelar as fraquezas dos nossos irmãos e irmãs, por contar seus segredos, por irmos a outras pessoas e contá-las o que eles fizeram. Nos perdoe, Deus, nos ajude a não fazer isto no futuro e nos dê um novo começo. Amém. Agora ninguém precisa ser condenado, temos um novo começo, mas isso é importante. Nós temos o pior hábito que existe de contar as coisas, não é mesmo? Olha, você não vai acreditar. Você acredita? Você consegue acreditar nisso? Eu não posso acreditar. Você não vai acreditar. E o triste é que toda vez que alguém diz algo, você acaba fazendo parte daquilo. E passa para umas 20 pessoas. Nossa. O amor cobre uma multidão de pecados. Vamos olhar para Mateus 18:15. Está tudo bem? Oh, isso é tão importante. Eu quero que você receba isso. Mateus está dizendo às pessoas como lidar com as pessoas que te ofenderam, ou se há algo entre você e eles que precisa ser resolvido. E ele disse: se seu irmão errar contigo, vai e mostra a ele a sua culpa entre você e ele em particular. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Ele continua e disse: se ele não te ouvir, então vá contar a 2 outros. Se ele não te ouvir, leve-o para a igreja. Então há um padrão aqui para se seguir, mas honestamente acredito que na maioria das vezes, a maioria das pessoas vão contar para outras. Elas nunca vão até o irmão, mas contam para outras pessoas. Quantos problemas seriam evitados, sabe? Se chegássemos em alguém e disséssemos: quer saber? Isso está me incomodando, precisamos conversar, eu posso estar totalmente errado, talvez você nem quis fazer isso, mas o diabo continua me irritando com isso, então gostaria de conversar a respeito. E eu diria que muita coisa poderia ser resolvida ali mesmo, sabe? Mas nós causamos tantos problemas quando continuamos indo até outras pessoas, contando. E a questão é, não se trata de alguém se sentir condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isto é só para que possamos ir mais alto e desfrutar melhor a vida que Jesus planejou para nós, gente. Eu quero carregar uma forte unção na minha vida. Eu quero todas as bênçãos que eu possa ter. Nós precisamos cada vez mais e mais da graça de Deus, o seu favor imerecido, o poder do Espírito Santo para nos ajudar a realmente lidar com as situações com as pessoas de uma maneira bíblica divina e não apenas de uma maneira carnal e mundana. E a única maneira de ajudarmos as pessoas é enfrentar o problema e dizer: ei, se você não estiver fazendo isso, isso é maravilhoso. Ei, mas se você estiver, ou se estiver sendo tentado a fazer, então, por favor, pegue esta palavra da verdade. Não vá embora condenado. Diga: Deus, eu precisava disso, sou grato por ter colocado isso para fora, porque eu nem sabia que estava fazendo isso. Quantas vezes nem sabemos o que estamos fazendo? Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês sentados aqui, ou você assistindo pela TV, e pode levantar a sua mãozinha também, tendo a vantagem de que ninguém vai vê-lo, mas aqui todo mundo está vendo. Quantos de vocês sabem, aí onde estão sentados agora, que entraram aqui hoje com uma ofensa em seu coração
em algum lugar, mas vocês realmente não enxergavam ou nem entendiam que havia um problema até ouvir o que eu disse. Quero ver as mãos. Ok, quer saber? Estou vendo aqui cerca de 98% das pessoas. É por isso que precisamos pregar essas coisas, sabe? Porque Deus enviou Jesus para morrer por nós, para que possamos ter e desfrutar a nossa vida e tê-la em abundância até que ela possa transbordar. Eu amo ser confrontada pela verdade. Eu adoro a palavra que me ajuda a melhorar. Eu adoro uma palavra que me impulsiona a ir mais alto. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor não se ofende. O amor não é preocupado. O amor não se ressente. As pessoas facilmente ofendidas são egoístas. Porque quando não conseguem o que querem, se ofendem. As pessoas facilmente ofendidas são inseguras. Quando não é do jeito delas, então se sentem rejeitadas. As pessoas facilmente ofendidas são negativas. Sempre acreditam no pior quando deveriam acreditar no melhor. As pessoas facilmente ofendidas são um alvo fácil para Satanás. Ele arma a armadilha e elas mordem a isca toda vez. As pessoas facilmente ofendidas são infelizes porque ficar ofendido te deixa mais infeliz do que a pessoa ou a coisa pela qual você foi ofendido. Ficar facilmente ofendido dificulta o plano de Deus para a vida delas. Não conseguem seguir em frente com as coisas erradas em seu coração e tropeçam e caem. Pessoas facilmente ofendidas são imprudentes. Quando Deus nos diz para não fazer algo que nós fazemos a si mesmo, estamos sendo imprudentes. Pessoas facilmente ofendidas não são livres, porque qualquer pessoa que esteja com raiva não é livre. Se ficamos com raiva, não somos livres, a raiva está nos controlando. Pagamos um alto preço por algo que é inútil, não é? Todos digam, a ofensa é inútil. Os campeões se recusam a ficar ofendidos. Se alguém ferir seus sentimentos ou ofendê-lo, a coisa certa a fazer é perdoar, deixar para lá o mais rápido que conseguir. Se você se apegar a isso, você só vai ferir a si mesmo. Lembre-se de quem você é em Cristo e que deve fazer as coisas da maneira que Ele faz e que Ele nos perdoa de novo, e precisamos fazer isso com outras pessoas na nossa vida. Quero que desfrute sua vida e a melhor maneira de fazê-lo é pela palavra de Deus. Isto te fortalece até mesmo as coisas que, sabe, perdoar as pessoas às vezes pode ser difícil, mas a palavra de Deus nos fortalece para fazermos o que Ele quer que façamos.
ground with the clouds as our partner. We're unbound, dancing with the